Autoridades do Canadá confirmam que o corpo encontrado em uma floresta de Quebec é de uma brasileira desaparecida. Professor brasileiro vai assumir uma das posições mais prestigiadas da Universidade de Harvard. Presidente Trump demite por rede social a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. E na reta final para a premiação do Oscar, ator Wagner Moura vira destaque em talk show americano. Prepare-se para adiantar o relógio na madrugada de domingo. Horário de verão vai começar nos Estados Unidos. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. As autoridades do Canadá confirmaram que um corpo encontrado em uma floresta de Quebec é de uma brasileira. O laudo das autoridades indicou que os restos mortais são de Letícia Alves de Oliveira, que estava desaparecida desde 2023. A identificação foi feita por DNA, cruzando com as amostras genéticas da família. Segundo informações, o corpo da brasileira foi encontrado por caçadores em abril de 2024. A causa da morte foi apontada como hipotermia ambiental. Letícia, natural de Goiânia, estava nos Estados Unidos quando falou com a família pela última vez em dezembro de 2023. Ela tinha formação em Química pela UFG, mestrado no ITA e buscava um visto americano em Boston. A família já foi avisada da confirmação do DNA. Letícia deixa uma filha de 12 anos. Nos Estados Unidos, pela primeira vez desde a Grande Depressão nos anos 30, mais pessoas estão saindo do país do que entrando. E a gente não está falando só de imigrantes, não. São americanos que também resolveram buscar uma vida melhor em outra nação. Os norte-americanos estão deixando o país em números crescentes e hoje o principal destino é a Europa. Cerca de 27 países da região vêm registrando aumento na chegada de cidadãos dos Estados Unidos. Em janeiro, o Instituto Brookings já havia apontado que os Estados Unidos viviam pela primeira vez em 50 anos migração líquida negativa, quando mais gente sai do que entra no país. Na época, o fenômeno foi explicado pela queda na chegada de imigrantes, pelo alto número de deportações e pelas saídas voluntárias. Agora, um novo dado foi destacado pelo The Wall Street Journal, a partida de americanos. Entre os motivos estão economia, custo e estilo de vida, segurança, desilusão e turbulência política. A migração de norte-americanos não é nova, mas acelerou no último ano. E com a queda na entrada de imigrantes, o movimento ficou ainda mais visível. Hoje, entre 4 e 9 milhões de cidadãos vivem fora dos Estados Unidos e a tendência é que esse número suba. Especialistas alertam que a desaceleração na imigração e o êxodo de americanos podem impactar o PIB, a mão de obra e o mercado de trabalho no país. Quando se fala em decisões migratórias, a gente não fala apenas em critérios econômicos, mas em valores, em pertencimento. Então, quando a gente não fala sobre mudanças por violações maciças de direitos humanos que tornam a vida no Estado impossível, a gente fala numa combinação de critérios. E é importante destacar que esses dados, apesar de não indicarem uma mudança abrupta, eles importam sim numa perspectiva comparada histórica, porque tendências sociais, às vezes, elas começam de forma gradativa. Um levantamento polêmico revelou que agentes do ICE recebem menos treinamento do que a maioria dos agentes federais armados. A redução levanta alertas sobre segurança e também possíveis erros em operações de imigração. Uma nova análise mostra que os agentes do ICE estão recebendo menos treinamento do que quase qualquer outro agente federal armado. Segundo documentos internos disponíveis e entrevistas com especialistas em treinamento federal, os agentes do ICE responsáveis por deportação recebem atualmente menos horas de treinamento do que profissionais federais que atuam armados, como os investigadores da Agência Nacional de Segurança no Tráfego. Hoje, o período de treinamento dos oficiais do ICE é de 42 dias, menos da metade do que recebiam em governos anteriores. O Departamento de Imigração diz que nenhum conteúdo essencial foi removido e que a carga diária de aulas aumentou de 8 para 12 horas, o que manteria a abrangência no treinamento. Já outros agentes do departamento continuam recebendo uma formação mais longa por atuarem em divisões nacionais diferentes.
Um movimento inusitado tem ganhado força aqui no país. Cidadãos de várias partes dos Estados Unidos que estão viajando para Minnesota para aprender táticas de resistência ao ICE. A ideia é levar esse treinamento para outras cidades que enfrentam operações migratórias intensas. Cidadãos de diferentes regiões do país estão chegando a Minneapolis para entender de perto como grupos locais têm reagido ao aumento das ações do ICE no estado. Segundo os organizadores, a procura cresceu nas últimas semanas. Eles estão promovendo encontros e sessões de treinamento para mostrar as estratégias usadas por manifestantes em Minnesota, desde o monitoramento de operações até formas de documentar abordagens. A expectativa é que esses participantes levem o conhecimento de volta para as suas cidades, principalmente onde novos centros de detenção estão prestes a abrir ou onde o ICE tem intensificado as prisões. Nos últimos dias, protestos voltaram a se formar em frente ao prédio federal Whipple, em Minneapolis, local onde o ICE mantém imigrantes detidos. Para os manifestantes, a troca de experiências entre estados é essencial para fortalecer a resistência e a defesa das comunidades imigrantes. Segundo o governo federal, as operações do ICE são necessárias para garantir a segurança nacional e cumprir a legislação de imigração. A administração Trump afirma que age dentro da lei e que a fiscalização é direcionada a pessoas com ordens de deportação ou antecedentes criminais. No próximo bloco, o presidente Trump demite por rede social a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. E ainda, guerra entre Estados Unidos e Irã entra no 6º dia e se expande para mais países. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O presidente Donald Trump demitiu hoje por rede social a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. No mesmo post, o presidente informou que quer o senador Markwayne Mullin, de Oklahoma, como substituto dela. Trump vai colocar Noem como enviada especial para a iniciativa do encontro do Shield of the Americas, que vai acontecer no sábado na Flórida com líderes latinos. Noem vinha sendo pressionada por parlamentares sobre um contrato publicitário de $220 milhões que a destacava em vídeos oficiais. Trump negou ter aprovado essa campanha. Agora o Senado precisa aprovar a indicação de Mullin, mas a votação pode demorar por causa do impasse sobre o orçamento do departamento. E olha, o Shield of the Americas, a cúpula de países latino-americanos, vai acontecer neste final de semana no resort de Trump, em Doral, na Flórida. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, vai comandar esse encontro. São esperados vários líderes, mas o Brasil não vai participar. Os detalhes na reportagem de Eliseu Caetano. O encontro do Shield of the Americas será voltado ao combate ao crime organizado, narcotráfico e também às ameaças transnacionais. A reunião, marcada a pedido do governo americano, deve reunir representantes de países de extrema-direita, como El Salvador, Paraguai, Costa Rica, Guiana e Trinidad e Tobago. É fato que o presidente Donald Trump não dá ponto sem nó. O Trump, ele simplesmente se posiciona como um líder global, mas ele não se esquece que antes dele ser um líder do todo, ele precisa ser um líder do continente que o próprio país adotou como nome. Os Estados Unidos passaram a se chamar de América e ele quer provar com o Shield of the Americas que ele é o grande líder. Mas a cúpula chama a atenção também pelas ausências. Grandes países do continente, como o Brasil, por exemplo, não confirmaram participação, refletindo o atual alinhamento político na região. Representantes vão discutir segurança de fronteiras, cooperação policial, inteligência e estratégias contra facções criminosas. E esse tipo de ausência, de fato, ele tira a oportunidade do país de se aproximar um pouco mais da liderança dos Estados Unidos, Donald Trump. No final do encontro, é esperada uma declaração conjunta com compromissos na área de segurança e de cooperação regional. O Shield of the Americas acontece em um momento de desafios crescentes para a estabilidade do continente e pode redesenhar parcerias e estratégias nos próximos meses.
As tensões entre Estados Unidos e Irã ganharam um novo capítulo neste 6º dia de guerra. Trump fez declarações sobre o futuro da liderança em Teherã e o papel de outros países nesse confronto. Matias Brotero tem as informações. O presidente dos Estados Unidos quer fazer parte da escolha do próximo líder do Irã, segundo uma entrevista que ele deu para a agência de notícias Reuters. Trump disse que busca um modelo semelhante ao adotado atualmente na Venezuela, onde Delcy Rodrigues, ex-vice-presidente de Nicolás Maduro, agora é aliada do americano. Segundo o presidente, a possibilidade do filho do Ayatollah Ali Khamenei de liderar Teherã seria improvável. Mais cedo, ao jornal Axios, Trump considerou a possível escolha dele como inaceitável. Nesta quinta-feira, o presidente ainda demonstrou confiança de que o Estreito de Hormuz, por onde passam cerca de 20% de todo o petróleo do mundo, continuará aberto. Teherã havia ameaçado fechar o fluxo na região. O republicano confirmou seu apoio ao envolvimento de forças curdas contra o Irã, mas não disse se Washington daria cobertura aérea para o grupo. Outro aliado que pode ajudar os Estados Unidos é a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que Washington buscou a ajuda de Kiev com inteligência sobre drones iranianos usados pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Pois é, enquanto isso, aumenta a tensão no Oriente Médio com novos ataques, retaliações e ordens de retirada de áreas estratégicas do Líbano e do Irã. Os detalhes com Vitor Larregina. As forças de defesa de Israel emitiram nesta quinta-feira uma ordem de retirada em massa para o reduto do grupo terrorista Hezbollah, em Beirute, capital do Líbano. Grandes congestionamentos foram registrados no bairro de Darre, no sul da principal cidade libanesa. O Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, voltou a lançar mísseis contra Israel nesta quinta-feira. Em resposta, o exército israelense tem bombardeado os centros de comando do grupo terrorista em uma área de alta densidade urbana em Beirute. 102 pessoas morreram no Líbano desde a retomada do conflito nesta semana. No Irã, a ação conjunta de Israel e Estados Unidos entrou numa segunda fase, segundo fontes militares. O objetivo agora é desmantelar bases subterrâneas que abrigam uma grande quantidade de mísseis balísticos do regime islâmico. O exército israelense acredita que 60% dos lançadores de mísseis balísticos do Irã tenham sido destruídos em 6 dias de guerra. Nesta quinta-feira, explosões foram registradas no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e pela primeira vez no Azerbaijão. O país, que faz fronteira com o Irã, acusou o regime dos ayatolás de lançar drones contra um aeroporto e uma escola e prometeu uma retaliação. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A guerra entre Estados Unidos e Irã já acende um alerta para o agronegócio brasileiro. Mesmo pouco dependente do petróleo do Golfo, o Brasil deve sentir a pressão inflacionária gerada pelo conflito, que já se espalhou pelo Oriente Médio e atinge mais de uma dezena de países. O agravamento da guerra pode elevar custos de energia, fretes e seguros, especialmente com o bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. O Irã é um parceiro importante do agronegócio brasileiro, com mais de 11 bilhões de toneladas importadas em 2025. Qualquer disrupção na região, um grande polo produtor de fertilizantes, pode impactar o mercado global de ureia. A alta do petróleo pode pressionar o diesel, o frete e a inflação no Brasil, afetando a taxa de juros e o poder de compra. Na diplomacia, analistas defendem que o Brasil mantenha postura neutra. O Itamaraty condenou o uso da força e defende o diálogo. O Brasil tem relações sólidas com os Estados Unidos e Irã, que se tornou membro do BRICS, um bloco econômico geopolítico formado por grandes economias emergentes, incluindo o Brasil. A seguir, o professor brasileiro vai assumir uma das posições mais prestigiadas da Universidade de Harvard. Veja também dicas para saber se o refinanciamento de um imóvel compensa neste momento de queda dos juros da hipoteca. Um professor gaúcho foi convidado a dar aulas em Harvard. Ele vai assumir uma das posições mais prestigiadas da universidade a partir de setembro. O antropólogo gaúcho Rubem Oliven, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos principais estudiosos da cultura brasileira, vai assumir a cátedra de Robert F. Kennedy, um cargo acadêmico de prestígio dado a professores de alta relevância. Não é uma cadeira física, mas um título de honra que reconhece a liderança intelectual do pesquisador brasileiro.
brasileiro. O professor deu aulas em universidades dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina e é referência no estudo da cultura gaúcha. Rubem também prepara o lançamento de um livro que compara o samba e o blues. O assunto agora é habitação. Com as taxas de hipoteca nos Estados Unidos caindo para menos de 6% pela primeira vez em 3 anos, muitos proprietários estão se perguntando se esta é a hora de refinanciar o imóvel. Pois é, a gente preparou uma reportagem especial sobre esse assunto. A orientação dos especialistas é manter a calma. Mesmo que os juros atuais sejam mais baixos do que o seu contrato de hipoteca, existem pegadinhas e por isso é hora de manter os pés no chão, rever os números e fazer as contas. O analista financeiro Stephen Kate explica que o refinanciamento é, na prática, um empréstimo novo, com várias taxas embutidas. É preciso avaliar os prós e os contras. Your new mortgage, your refinance, even if it's with the same bank, is essentially an all-new loan that pays off the old one. Esse novo empréstimo tem custos que podem pesar no bolso. As taxas de fechamento, os chamados closing costs, costumam ficar entre 2% e 6% do valor financiado. Numa hipoteca de $300 mil, por exemplo, isso significa pagar entre $6 e $18 mil só para concluir o processo. Tudo é embutido no custo para você poder refinanciar. O único custo que você tem é o custo do appraisal, da avaliação do imóvel. Pesquisar taxas, comparar ofertas e manter um bom score de crédito pode ajudar a conseguir condições melhores. Mas é importante lembrar, ao refinanciar, você reinicia o prazo da hipoteca, ou seja, volta para os 30 anos, o que pode aumentar o total pago ao longo do tempo. É muito importante que você entenda que, para fazer sentido, você tem que baixar pelo menos 1,5% da sua taxa atual. Ou seja, se você tem 7% de juros, você tem que baixar pelo menos para 5,5%. E o motivo é que você tem que, em um período de 1 ano, 1 ano e meio, recuperar o investimento que você tem para poder refinanciar o imóvel. Hora do nosso giro de flagrantes. Em Nova York, uma mulher levou um chute no rosto durante uma luta de wrestling. E no Arizona, um avião pequeno perdeu o controle, caiu em uma área residencial e parou no quintal de uma casa. 3 pessoas ficaram feridas depois que um avião de pequeno porte caiu sob 2 residências em um bairro de Phoenix, no Arizona. Segundo a FAA, 2 pessoas a bordo ficaram feridas. A terceira vítima estava numa das casas. O avião teve problemas no motor pouco depois da decolagem. Uma investigação foi aberta. Em Nova York, uma mulher da plateia levou um chute no rosto durante uma luta de wrestling. O lutador Andrade El Ídolo tirava uma selfie com uma fã quando o adversário Charles Mason surgiu com uma voadora e atingiu a mulher por engano. Ela foi amparada e não teve ferimentos graves. Depois disso, os lutadores voltaram para o ringue. O confronto terminou com a vitória de Andrade por pontos. Um vídeo gravado em um hospital de Cancún, no México, gerou indignação. As imagens mostram uma rata subindo na incubadora de recém-nascidos e saltando perto de um bebê dentro da UTI neonatal, provocando gritos de desespero. A presença do animal em uma área crítica levantou suspeitas de infestação e de falhas graves de higiene. Autoridades abriram uma investigação. No próximo bloco, na reta final do Oscar, ator Wagner Moura vira destaque em talk show americano. E mais, prepare-se para adiantar o relógio na madrugada de domingo. O horário de verão vai começar nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Já voltamos e com notícias do esporte. O Banco Brasileiro Digital Nubank fechou uma parceria inédita com o Inter Miami. E o tenista brasileiro João Fonseca, depois de um período de recuperação de dores musculares, voltou a se destacar em torneio internacional que está acontecendo na Califórnia.
O tenista João Fonseca começou bem o torneio do Indian Wells nos Estados Unidos. O brasileiro, que é o número 35 do mundo, venceu o adversário belga por 2-0. Agora avança para a próxima etapa. A vitória mantém o bom momento do brasileiro, que no domingo foi campeão do Slam em Las Vegas, torneio de exibição que rendeu mais de R$1,5 milhão em prêmio. Já a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada na estreia do Indian Wells por 3-0 para a adversária da Espanha. A tenista número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, que participa do torneio do Indian Wells, anunciou noivado com o empresário brasileiro Georgios Frangoulis. O pedido foi compartilhado nas redes sociais. O casal está junto há cerca de 2 anos. A notícia gerou reações e parabéns de vários jogadores de peso. O brasileiro Frangoulis é fundador da rede de açaí Oakberry e tem negócios no futebol e no automobilismo. O Inter Miami anunciou que o novo estádio do clube, que será inaugurado no dia 4 de abril, vai se chamar NU Stadium, em homenagem ao banco digital brasileiro Nubank. A arena terá capacidade para 26.700 torcedores e fica no Miami Freedom Park, perto do Aeroporto Internacional. O Nubank, que recebeu autorização para operar como banco nos Estados Unidos, fechou parceria com o time. A partir de agosto, a logo do Nubank vai estar na camisa do Inter Miami. Tem alerta de clima para quem mora em boa parte do país, no noroeste, centro-oeste, sul e leste do país. Os meteorologistas estão falando em tempestade com chuva forte, inundação, ventania e até risco de tornados. As rajadas podem chegar a 75 milhas por hora. Há ainda a possibilidade de chuva de granizo intensa com tamanho de bolas de golfe. O Texas, Oklahoma e Kansas estão sob alerta de tempo severo, com chuva intensa, ventania e risco de tornados. Esse sistema de tempo severo deve continuar avançando pelas planícies do sul e pode manter o risco de tornados e ventos fortes até o fim de semana. As autoridades reforçam que a população deve acompanhar os alertas do Serviço Nacional de Meteorologia. Vamos aproveitar, dar uma olhadinha no tempo, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, mínima de 34. Nova York a gente vai ter ventania e Washington vai ter chuva, mínima de 46, máxima de 56 graus Fahrenheit nessa região. Atlanta, sol, Jacksonville, chuva, Tampa e Miami, o sol vai estar brilhando também. Miami, mínima de 74, máxima de 79 graus Fahrenheit nessa área. A gente continua na nossa tabela, Houston, tempo encoberto, Brownsville, San Antonio, mesmo cenário. Albuquerque vai ter sol, não tem nuvens nessa região, mínima de 37, máxima de 58 graus Fahrenheit. A gente continua dando giro, Phoenix a gente tem sol forte, Los Angeles a mesma coisa com máxima de 75, São Francisco a máxima de 73, e Salt Lake City a gente tem chuva, mínima de 32, máxima de 43 graus. E olha, com o Oscar se aproximando, o cinema brasileiro volta a ganhar destaque com o filme O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura. O longa, que já levou mais de 60 premiações internacionais, vai concorrer a melhor filme internacional, melhor ator, melhor direção de elenco e melhor roteiro adaptado. A premiação acontece no próximo final de semana e nessa reta final, Wagner Moura voltou a dar entrevista em uma TV norte-americana. Now please welcome Wagner Moura. Wagner Moura participou do talk show Jimmy Kimmel Live, onde falou sobre a indicação ao Oscar e o contexto político que influenciou o filme O Agente Secreto. Na entrevista, ele disse que o longa nasceu da perplexidade dele e de Kleber Mendonça Filho diante dos acontecimentos recentes na política brasileira. Moura também comentou processos judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que gerou reação da plateia. Moura participou ainda de um encontro virtual com os diretores Walter Salles, Kleber Mendonça Filho e a atriz Fernanda Torres. Eles discutiram o impacto do Agente Secreto na temporada de premiações. O grupo destacou ainda as semelhanças do atual filme com o longa do ano passado Ainda Estou Aqui, ambos ambientados na ditadura militar. O Oscar acontece no dia 15 de março e o Agente Secreto disputa 4 categorias: melhor filme internacional, melhor ator, melhor direção de elenco e melhor roteiro adaptado. Wagner Moura vai à cerimônia acompanhado da esposa e de amigos. E atenção, neste final de semana, os relógios devem ser adiantados em 1 hora na maior parte do país. Isso significa 1 hora a menos de sono. O domingo marca a volta do horário de verão aqui nos Estados Unidos.
Às 2 da manhã deste domingo, 8 de março, os relógios devem ser adiantados para 3 da manhã. O objetivo é estender a luz natural no fim do dia durante a primavera e o verão. Com isso, o sol nasce e se põe mais tarde, o que ajuda a economizar energia, além da prática de atividades ao ar livre. Mas a medida segue dividindo opiniões. Defensores do horário padrão afirmam que manhãs com mais luz são mais seguras para crianças que vão à escola e que esse modelo está mais alinhado ao ritmo biológico do corpo humano. O horário de verão é adotado em quase todo o país, mas o Havaí e a maior parte do Arizona não mudam os relógios e permanecem no horário padrão durante todo o ano. Isso significa que enquanto a maioria do país adianta ou atrasa 1 hora, esses estados mantêm o mesmo horário sem alterações sazonais. Gostando ou não do horário de verão, ele está chegando e especialistas recomendam ajustar os relógios antes de dormir no sábado e tentar dormir um pouco mais cedo, já que a perda de 1 hora de sono pode afetar a atenção, o humor e até a produtividade nos dias seguintes, principalmente as crianças e adolescentes. É isso aí, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!